Olá, eu sou a Anami Viseu, eu faço parte do 13º colegiado do CREFONO 2 e eu sou presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização e eu e a Valquíria estamos aqui hoje para fazer mais um podcast do Papo de Fono. Nós vamos conversar sobre esta Comissão de Orientação e Fiscalização. Então eu vou pedir para a Valquíria se apresentar e a gente vai começar o nosso bate-papo. Sou Valquíria Oliveira, sou fiscal, né, do Conselho Regional de Fonoaudiologia, segunda região, e faço parte da Comissão de Orientação e Fiscalização. Descreve um pouquinho para a gente, Valquíria, o trabalho da fiscal, a gente chama de COF, tá, gente? A Comissão de Orientação e Fiscalização. A COF, ela tem trabalhos, a gente divide o trabalho em duas partes. Trabalho interno, que é receber fonoaudiólogos aqui no Conselho presencialmente para orientação. A gente também responde dúvidas, questionamentos via e-mail e telefonemas. E também recebemos denúncias via, pelo site. Essa denúncia ela pode ser tanto anônima, como também pode trazer informações do denunciante. E me fala só uma coisa, Valquíria, e se a denúncia for anônima? Qual é a diferença entre uma denúncia anônima e uma denúncia com informação? Uma denúncia anônima, a gente não tem como devolver para o remetente que a gente discutiu aquele caso, né? E que foi colocado no nosso planejamento de fiscalização de visitas. Tá certo. Quando a gente recebe as informações do denunciante, quem fez a denúncia, a gente consegue responder para ele, claro, mantendo todo o sigilo do caso, né? De que aquela denúncia está sendo estudada, planejada e será realizada uma visita posteriormente por um dos nossos fiscais. Né? Isso faz parte desse trabalho interno do Conselho. Essa organização também das fiscalizações que ocorrem externo, né? Nós vamos até as clínicas, hospitais, todos os serviços que tenha algum fonoaudiólogo ou um serviço de fonoaudiologia. Certo. E fala uma coisa, então, pra gente. Como é a recepção do fonoaudiólogo quando você chega nesse lugar, quando o fiscal chega nesse lugar? É muito curioso, né, Mi? Porque tem gente que recebe a gente muito bem, fica muito alegre por ver que o conselho está ativo, está próximo, está fiscalizando a nossa profissão. E tem gente que, num primeiro momento, fica muito receoso, achando que está fazendo algo de errado, achando que está irregular, com medo que a gente dê alguma punição ou que a gente dê alguma multa, né? Mas aí, durante a conversa, a gente vai explicando que a fiscalização, ela tem um duplo caráter sempre. Ela sempre vai ser também orientação e sempre, claro, vai ser uma fiscalização. E há momentos que a gente vai só orientar e dependendo, né, do que a gente dar vistas ali, dos documentos que a gente pede para dar vistas, nós vamos notificar. Mas essa notificação, no primeiro momento, tem um período para regularização, né? Então, a gente vai conversando na visita com os fonoaudiólogos, com os gerentes também dos serviços, né? Pode ficar tranquilo que vai ter um prazo para se regularizar, para estar de acordo com as nossas resoluções do Conselho Federal. Certo, muito bem. Então, esse seria o trabalho externo, né, do fiscal? Esse seria o trabalho E o trabalho interno? Vamos explicar um pouquinho para o pessoal, para saber como é esse trabalho, que tem muito, né, Valquíria? O interno é o que a gente falou antes, né? De receber as pessoas aqui no Conselho. Só uma coisa, se interromper, a gente recebe as pessoas aqui no Conselho para quê, normalmente? Às vezes elas vêm tirar com dúvidas, a gente recebe para fazer, não conseguiu, né? Agora tá tudo 24 horas nos serviços online, na verdade não é mais 24 horas, é os serviços online, tudo online. O fonoaudiólogo consegue pedir a revalidação de cédula profissional, inscrição, troca de registro, né? As certidões que forem necessárias, tudo pelos serviços online. Mas ele também pode vir aqui
para conversar, se tem alguma dúvida, se não conseguiu fazer o processo, ele também pode ligar, mandar um e-mail, que a COF vai se responsabilizar porque é de orientação relacionada à fiscalização, mas a gente também tem outros setores aqui dentro do conselho, que é de registros, que vai saber orientar e conversar melhor com cada fonoaudiólogo, dependendo da sua demanda, né? Certo. E aí eu tenho sempre uma dúvida do que o fonoaudiólogo pensa. Por exemplo, quando ele recebe uma convocação da COF para vir ao conselho, é sempre uma coisa ruim? Não, não é sempre uma coisa ruim. De novo, é orientação e fiscalização. Então, no primeiro momento, sempre que o fonoaudiólogo ele é convocado, é no sentido de orientar, de tentar entender, de orientar, do conselho se aproximar dessa atuação fonoaudiológica para melhor adequar, né, as resoluções, as resoluções e as leis vigentes, né, do nosso país, do nosso exercício profissional. É porque um dos itens da plataforma dessa gestão é tentar aproximar o conselho do fonoaudiólogo, né? Sim. Muito bem. E me fala uma coisa, quais são as denúncias que estão chegando agora no conselho, Valquíria? Do ano passado para cá, a gente teve uma grande mudança. As denúncias, elas estão bem relacionadas a estágio. Muito mais, né, a questões de estágio. E explica um pouquinho o que quer dizer essa parte do estágio. O que está dando tanta denúncia de estágio? Bom, o que acontece? A gente tem muitas clínicas que que recebem o estagiário, né? Mas que não se atentam para a lei geral, uma lei federal, que é a Lei 11.788/2008, que é a Lei Geral dos Estágios, e nem para a Resolução 358/2008, né, do Conselho Federal de Fonoaudiologia, que fala sobre o estágio não obrigatório. E aí a gente acaba tendo algumas confusões. Então, fonoaudiólogos formados, ainda sem registro, que são contratados como estagiários, por exemplo. Estagiários contratados como prestadores de serviços, como monitores, como aplicadores ABA. Então, a gente acaba vendo essa situação, né? E aí, vale a pena lembrar, o estágio é uma capacitação, uma formação. Certo. Faz parte da formação do aluno. Então, o estágio não é trabalho. Então, não dá para o estagiário ser contratado como um prestador de serviço. Isso é estágio irregular, né? De acordo com a lei, ele é um estudante. Certo. E isso são as denúncias que estão chegando agora, né? E teve uma campanha o ano passado, né? Teve uma campanha da COF sobre denúncia, né? Não fazer as denúncias. E é muito simples, né? Os vídeos ainda estão disponíveis, todo mundo pode acessar se tiver interesse ainda, né? Ou restou alguma dúvida de como fazer as denúncias. Certo. Mas o nosso site está muito simples. Tem o campo denúncia e tem lá para você escolher se vai ser uma denúncia anônima. E aí essa é a diferença. Quem é anônimo, a gente não consegue dar um retorno do procedimento, se a gente vai lá fiscalizar, do andamento do processo, né? Desse processo de denúncia, e a denúncia contendo as informações de quem está denunciando. Certo. É importante ressaltar que para a gente conseguir fazer uma fiscalização, né? Para a gente conseguir caracterizar essa denúncia, a gente precisa do nome da empresa, do endereço da empresa, pelo menos do nome da fonoaudióloga, do número de registro da fonoaudióloga, para que a gente consiga concretizar essa fiscalização. A gente recebe muita denúncia assim, a fonoaudióloga está fazendo tal coisa. Mas quem é essa fonoaudióloga? Como que a gente vai descobrir o nome dessa fonoaudióloga? Como que a gente vai descobrir o registro dessa fonoaudióloga? A gente não tem essas informações. Então, a gente precisa que as denúncias sejam
qualificadas nesse sentido, que traga para a gente informações importantes. Nome da fonoaudióloga, número de registro dela. Se não tem o número de registro, o nome, o endereço do local que ela trabalha, que ela atende, e o nome da clínica. Então, isso a gente já consegue caracterizar e colocar no nosso planejamento de fiscalização. Ou seja, o máximo de informação que puder passar para a gente, né? Sim. E quantos fiscais vocês estão hoje no conselho, Valquíria? Nós temos 5 fiscais. Nós estamos em 5 fiscais, Tá. né? Que você acha que 5 fiscais para São Paulo tá dando conta? Não, Não. não é insuficiente. Nós temos o concurso aberto. Então, se alguém que tiver interesse, é um trabalho muito legal, né? De também estar próximo do fonoaudiólogo, de orientar. É um trabalho bem bacana de fiscalizar, de conhecer locais novos, realidades diferentes. Então, quem tiver interesse também pode prestar. Tem que ser fonoaudiólogo, né? Tem que ser fonoaudiólogo. E viaja muito, Valquíria? Viaja, né? Viaja, mas viaja para trabalho, né? Não viaja para passeio. Viaja para passear, viaja para trabalhar. Porque como é que consiste a COF? A COF, ela tem 5 conselheiros, tá? Que são os conselheiros da gestão, que mudam a cada 3 anos, e os fiscais, que são funcionários do conselho. E, normalmente, esta gestão semanalmente faz reuniões com os conselheiros e os fiscais, para que a gente possa discutir os casos que chegam, essas denúncias, o que o fonoaudiólogo está precisando, as campanhas. Então, toda essa discussão a gente faz semanalmente e muito por WhatsApp também, né, Valquíria? A semana inteira, né? Quando a gente está em viagem, a gente conversa muito pelo WhatsApp. Por quê? Porque, cara, estamos longe, né? Então, mas tem esse respaldo dos outros fiscais que estão aqui na sede para quando a gente está em campo. Quando a gente está na viagem, a gente acaba conversando muito pelo WhatsApp. Cada visita é uma caixinha de surpresa. Cada fiscalização é uma caixinha de surpresa, né? Então, é importante também falar, a gente nem sempre vai por denúncia. Então, às vezes a gente recebe uma denúncia e vai até a cidade, mas, por exemplo, vou lá para São José do Rio Preto. Pensando daqui da capital, né, de São Paulo, é longe. Então, eu não vou lá só para fazer uma denúncia, para fazer a fiscalização de uma denúncia. Eu aproveito também para fiscalizar outros serviços fonoaudiológicos da cidade, que é o que a gente chama de visita de rotina. E aí que a gente tenta separar um pouco. Separar não, né? Mas mesmo quando é denúncia, a gente tenta não falar que é denúncia, mas dizer que a gente está lá fiscalizando, né? Para ficar calmo, que é também orientação, que não precisa ficar, né, preocupado com a nossa visita lá, né? E a comissão agora está tentando fazer parece que não sabemos ainda o nome direitinho, mas o conselho com você, né? O conselho vai até as cidades agora e vai fazer o quê nessas visitas? É um bate-papo, né? Um bate-papo, a gente está tentando fazer bate-papos com universidades, com os formandos, sobre a atuação fonoaudiológica e também de receber nesse conselho com você os fonoaudiólogos daquela cidade para um bate-papo, orientação. Também vai ter fiscalização, Certo. mas para aproximar novamente, retomando, né, o que essa gestão procura, né, como uma meta, essa aproximação do Conselho Regional com os fonoaudiólogos, com a clínica fonoaudiológica. Certo. E também tem reuniões, porque nós somos a 2ª região, né? Sim. Então, nós temos 9 regiões no Brasil. E São Paulo engloba a 2ª região. E tem umas reuniões que chamam interconselhos de COF, né? Você já chegou aí em alguma? Ainda não. Ainda não? Você começou a trabalhar faz pouco tempo, né? Essas reuniões, na verdade, acontecem com os 9 regionais e mais o Conselho Federal. E, normalmente, sempre vai um conselheiro, normalmente o presidente da COF leva um fiscal,
para discutir o que está acontecendo também nacionalmente. Porque o Conselho Federal também faz as nossas resoluções e também faz as nossas resoluções em cima dos problemas que a gente tem visto normalmente, tá? E o Infis, você sabe o que é o Infis, Valquíria? O Infis é o Encontro Nacional de Fiscais. Ele ocorre também uma vez por ano. Cada ano vai ser numa região. Esse ano nós vamos para Fortaleza. E vai sempre o presidente da COF, viaja bastante também, viu, gente? Então vai o presidente da COF, mais um conselheiro da COF também. E a gente procura sempre levar todos os fiscais. E esse encontro, ele tem palestras, normalmente dos assuntos que os fiscais escolhem, os assuntos de voga, os assuntos que eles estão com mais problemas. E é um encontro muito importante para a fiscalização. Eu acho que é importante ressaltar que a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Fono que regulamenta, né, o nosso manual de fiscalização. Então, a fiscalização que acontece aqui, a gente segue esse manual, e esse manual também é seguido pelo Brasil todo. Por isso que é tão importante esses encontros entre os fiscais e entre as comissões de orientação e fiscalização, porque é nesses encontros que tenta uniformizar mais ou menos aí todo o processo de orientação e fiscalização no Brasil todo, né, Ana Mãe? É isso aí. E aproveitando que você comentou isso, a gente inclusive está revendo esse manual, porque ele precisa ser revisto de tempos em tempos, porque ainda principalmente pós-pandemia, né, que mudou muito, que entrou. E essa telefonoaudiologia, por falar em pandemia, como é que ela está, Valquíria? Agora a gente tem poucas clínicas ainda trabalhando com telemedicina, né, telefonoaudiologia. É que são vários termos, né? Telemedicina, telefonoaudiologia, teleatendimento, então é tudo. Mas é telesaúde. Então a gente tem encontrado pouco, a maioria dos atendimentos estão presenciais, mas a gente ainda precisa seguir, né? Ressaltando aqui, fica uma orientação, precisa seguir o decreto estadual de uso de máscara ainda nas clínicas que são consideradas ambientes de saúde. Então, é uma das coisas também que na fiscalização a gente orienta, caso a gente observe o não uso da máscara. A gente ainda precisa. A gente melhorou a pandemia, temos vacinas, estamos próximas aqui, né? Mas a gente não pode esquecer que a Covid está ali ainda. Tá. E só voltando um pouquinho, que a gente está falando de teleatendimento, tem algum aviso que você queira dar para quem ainda faz o teleatendimento? A gente tem uma resolução do Conselho Federal que fala sobre o teleatendimento. E então, se você tem dúvida, a gente precisa de um termo, de uma declaração de livre, né, punho, próprio punho, assinada, que a gente faz isso. A gente também precisa do consentimento do paciente, né, do usuário no sentido de usuário de saúde, do paciente, para que esse atendimento ocorra. Então, os fonoaudiólogos que ainda não fizeram, providencie. E isso, se tiver dúvida, entre em contato aqui com a gente, liga ou mande um e-mail que a gente responde. Mas a gente acha, tudo que a gente tem dúvida, surgiu uma dúvida, nosso conselho tem alguma resolução sobre isso? Entra no site do Conselho Federal de Fonoaudiologia, procura lá em legislações, resoluções e coloca a palavra-chave ou o número da resolução, que daí vai ter você vai encontrar, né? Na clínica, a gente não costuma fazer isso, mas é de fácil acesso. Então, a gente pode ler a resolução, ver as especificidades e se adequar a ela. No nosso site também tem essa parte de resoluções, não tem? Eu sei legislação. Você consulta o federal? Sempre consulta o federal. Mas tem também do nosso, tá, gente? Que é fonosp.org.br. Mas, na dúvida, consulte sempre o do federal, tá? Eu queria mais alguma coisa? Sim, queria voltar no estágio, né? Porque eu só vou falar uma coisinha, porque, na verdade, no estágio tá causando muito problema, e que a gente volta nesse assunto, né?
porque está causando muito problema para os próprios estagiários, para alguns fonoaudiólogos, que nem a Valquíria estava falando, que são contratados como estagiários e já são formados. Então, assim, a gente ficou na dúvida em relação ao estágio. Você é fonoaudiólogo, tem uma clínica, tem uma empresa que quer oferecer estágio não obrigatório ou obrigatório. Leia a lei, né, 11.788/2008 e a resolução do Conselho Federal 358/2008, que elas vão trazer as informações do que precisa ser estabelecido. O estágio, ele precisa ter um termo de compromisso. E nesse termo, entre as informações que precisa ter nesse termo de compromisso, entre a empresa, né, e o aluno, são os dados da instituição de ensino, os dados da empresa, os dados pessoais do aluno, o nome da fonoaudióloga, que será a supervisora de estágio. Essa supervisora de estágio, ela tem que ficar em período integral durante a ocorrência do estágio na unidade, né? Então, pode ser se a estagiária está atendendo e a fonoaudióloga não está, a supervisora fonoaudióloga não está lá naquele dia. Não, ela tem que estar lá. Que mais? Esse termo de compromisso, me fugiu a palavra, precisa ter descrito o plano de atividades que aquele estagiário vai fazer. Certo. Quais são as atividades dele? Quem assina o prontuário? O estagiário e a fonoaudióloga supervisora. Então, são esses dados que a gente vai encontrar tanto na lei 11.788/2008, a gente encontra detalhadamente o que a instituição de ensino superior compete a ela fazer, o que compete ao estagiário fazer, o que compete ao concedente do estágio fazer, né, suas obrigações. E também na resolução 358 a gente vai encontrar algumas diretrizes que complementam, né, essa lei para ficar bem adequado esse estágio. Certo. Lembrando que a gente não tem toda essa adequação, o estágio não é trabalho, né? Uhum. Então, por isso que precisa de toda essa adequação para a formação mesmo daquele estudante em fonoaudiologia. E acho que uma coisa que é muito importante também, é óbvio que a gente visa o bem-estar com o fonoaudiólogo, tudo, mas o conselho visa principalmente o bem-estar da população, né? Sim. Por isso que a gente precisa ter certeza que o atendimento fonoaudiológico é de um certo porte que vá dar sustentação para essa sociedade, para essa população, né? E a gente agora, né, ainda sobre o estágio, a gente está com uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, é um acordo de cooperação técnica, em que a Comissão de Orientação e Fiscalização envia, acho que pode cortar essa parte, tá? Manda e envia. Mas que a Comissão de Orientação e Fiscalização dialoga, conversa com o Ministério Público do Trabalho sobre as questões do estágio. Certo. Isso é uma boa parceria, né? Sim. Valquíria, mais alguma coisa que você acha que a gente precisa, algum assunto? Ou... Eu gostaria de complementar que o trabalho, a gente segue bastante a nossa lei de regulamentação da profissão, nossa lei 6965 de 81, lá tá, que a gente tem que fiscalizar, né, os fonoaudiólogos, mas para o benefício da população. Uhum. E é um trabalho muito sério, a gente não tem dimensão, na maioria das vezes, e eu me colocava isso antes de estar aqui, né, no conselho, o quanto o conselho trabalha, o quanto tem trabalho, o quanto o conselho é ativo, mas ainda falta pernas para estar um tanto próximo dos fonoaudiólogos, né? Mas a gente vai conseguir, né? Então, gente, muito obrigada. Esse foi o nosso bate-papo sobre a Comissão de Orientação e Fiscalização. Temos aqui, nós temos e-mail que está no nosso site, o telefone do conselho, tem o WhatsApp. Qualquer dúvida que você, fonoaudiólogo, tenha, procure a gente. Qualquer dúvida, você da população, da sociedade, também pode procurar a gente, que as suas dúvidas todas serão sanadas, certo? Muito obrigada, Valquíria. Obrigada.
Até o próximo bate-papo, até o próximo Papo com Fono, gente. Tchau. Tchau.